Em um salão onde poder e aparência valem mais que humanidade, um homem marcado pelo próprio sobrenome é rejeitado diante de todos, como se fosse invisível, ou pior, indesejado. Cercado por olhares frios e sorrisos cruéis, ele descobre que o verdadeiro peso de sua história não está nos inimigos, mas no isolamento absoluto. Quando tudo parece perdido, uma única mulher decide desafiar o silêncio coletivo e atravessa o salão, mudando completamente o rumo daquela noite. O que começa com um simples gesto se transforma em uma ligação perigosa, capaz de confrontar passado, lealdade e tudo o que ele acreditava ser impossível de escapar. Antes de descobrir como essa escolha inesperada pode reescrever destinos e desafiar um império construído sobre medo, não se esqueça de se inscrever para mais histórias intensas e cheias de reviravoltas. A Fazenda Santa Verônica era o tipo de lugar que fazia as pessoas esquecerem que existia um mundo além de seus portões. Situada nos arredores de Rio Verde, no coração do Cerrado goiano, a propriedade se estendia por mais de 12.000 hectares de terra produtiva, cruzada por rios de água cristalina e sombreada por ipês amarelos que floresciam como se soubessem que eram parte de um cenário. Naquela noite de maio, porém, a beleza do Cerrado ficava para segundo plano. O que importava era o salão. O baile das famílias tradicionais do agronegócio acontecia há 42 anos. Era o evento mais aguardado do calendário social do interior goiano, uma noite em que as alianças eram seladas não com contratos, mas com apertos de mão e convites para dançar. As mulheres chegavam com vestidos encomendados meses antes. Os homens ajustavam os smoking com a mesma seriedade com que assinavam escrituras de terra, e entre todos eles circulavam histórias sobre fortunas, sobre famílias, sobre nomes que valiam mais do que qualquer moeda. Henrique Valadares Monteiro entrou no salão às 21h em ponto, com a pontualidade de quem ainda tentava manter algum controle sobre as aparências. Tinha 36 anos, ombros largos e um rosto que guardava a mesma austeridade de seu pai, o mesmo maxilar firme, os mesmos olhos escuros que pareciam calcular tudo antes de decidir qualquer coisa. Usava um smoking azul marinho, cuidadosamente escolhido, e carregava nos modos a tentativa silenciosa de parecer exatamente o que precisava parecer. Um homem em ordem. Não estava. 3 semanas antes, seu pai, Dirceu Valadares Monteiro, havia sido afastado compulsoriamente da presidência do consórcio Agro Centro-Oeste após uma investigação interna revelar irregularidades contábeis de proporções que ninguém no setor queria pronunciar em voz alta. Não houve processo público, não houve escândalo estampado em jornal, mas no mundo fechado das famílias do agronegócio goiano, o silêncio falava mais alto do que qualquer manchete. Todos sabiam, e todos tinham decidido, coletivamente e sem deliberação formal, o que fazer com esse conhecimento: afastar-se. Henrique sabia que estava entrando em território hostil. Sabia que sorrisos seriam menores, que olhares durariam frações de segundo a menos do que o normal, que as conversas teriam a duração exata necessária para que ninguém parecesse grosseiro, mas ninguém parecesse próximo. Ele havia calculado esse risco. Decidiu comparecer mesmo assim, porque a ausência seria pior. A ausência seria admissão. Os primeiros 40 minutos correram dentro do previsto. Cumprimentou os Braga Cavalcante com 2 beijos e um sorriso que não chegou aos olhos de nenhum dos 2 lados. Trocou palavras com Ronaldo Serafim, que dirigiu toda a conversa para a safra de soja e desviou o tema cada vez que Henrique tentava aproximá-la de negócios comuns. Bebeu um copo de água mineral porque sabia que precisaria de reflexo claro para o que viesse a seguir. O que veio foi a música. A orquestra, contratada de Goiânia, iniciou uma valsa lenta, e o salão se reorganizou naturalmente. Casais se formando, mãos se encontrando, o ritual silencioso de quem dança não apenas por prazer, mas por posicionamento social. Era o momento em que as alianças se tornavam visíveis, e Henrique, de pé junto à coluna de mármore sintético que sustentava a decoração floral, percebeu que estava sozinho de uma maneira que não era apenas geográfica.
Ele se aproximou de Fernanda Galvão, filha de um dos maiores produtores de milho do sudoeste goiano, com quem havia dançado 3 vezes no baile do ano anterior. Ela o viu chegar, e algo passou pelo rosto dela. Não exatamente medo, não exatamente desprezo, mas uma mistura administrada dos dois que resultou em um sorriso apologético e uma desculpa sobre um tornozelo torcido. Henrique assentiu como se acreditasse. Tentou com Camila Roriz, com Beatriz Lacerda, com uma moça que nem conhecia direito, filha de alguém de Jataí cujo nome não conseguia lembrar. Cada recusa tinha sua própria textura, umas mais gentis, outras mais apressadas, todas absolutamente inequívocas em seu significado. Ao seu redor, os sorrisos dos rivais cresciam com a contenção discreta de quem sabe que está vencendo sem precisar declarar guerra. Gilberto Paranhos, que disputava com os Valadares Monteiro a hegemonia sobre 3 municípios da região, observava de longe com um copo de uísque na mão e uma expressão de satisfação tão mal disfarçada que chegava a ser ofensiva. Henrique não olhou para ele mais de uma vez. Não daria esse prazer. Foi então que decidiu ir embora. Não havia mais nada a provar naquela noite, e continuar ali era acumular derrota sobre derrota. Ele foi até a mesa onde havia deixado o paletó, pegou-o com movimentos controlados, e estava prestes a virar de costas para o salão quando ouviu passos. Não eram os passos apressados de um garçom, nem o clique cadenciado dos saltos das mulheres que circulavam. Eram passos diretos, deliberados, que atravessavam o espaço com uma calma que chamava a atenção justamente por ser incomum naquele ambiente de afetação calculada. Ele se virou. A mulher que caminhava em sua direção tinha uns 30 anos, talvez um pouco mais. Usava um vestido verde escuro, simples na estrutura, mas preciso no corte, e não carregava nenhum dos adereços excessivos que marcavam o estilo das outras convidadas. O cabelo estava preso de forma funcional, como se ela tivesse arrumado com cuidado, mas sem ostentação. O rosto era sério, não fechado, mas sério da maneira de quem está acostumada a pensar antes de falar. Ela parou diante dele. E sem preâmbulo, sem o sorriso protocolar que antecedia qualquer interação naquele salão, disse apenas: "Você ainda vai dançar esta valsa ou já desistiu?" Henrique ficou imóvel por um segundo, que pareceu durar muito mais. Em volta deles, ele podia sentir o peso dos olhares que se voltavam. Discretos, calibrados, mas presentes. Toda aquela gente que havia recusado olhar para ele, agora olhava, porque havia algo perturbador em ver alguém se aproximar do intocável sem hesitar. Ele não a conhecia. Não sabia o nome, não sabia a família, não sabia o que a trazia àquele baile ou o que a havia levado até ele, mas havia algo na firmeza daquele convite, na ausência de medo, na recusa em fazer parte da coreografia coletiva da exclusão, que o fez soltar o paletó sobre a cadeira e estender a mão. "Não desisti de nada", disse ele, e foram dançar. A pista abriu espaço para eles da forma que as pistas abrem quando algo inesperado acontece. Não de forma dramática, não com um recuo visível, mas com aquele ajuste sutil de quem precisa reorganizar o campo visual para processar o que está vendo. Henrique sentiu isso sem precisar olhar ao redor. Havia anos aprendendo a ler ambientes, a calibrar o peso de cada olhar antes mesmo de identificar sua origem. O salão estava processando. "Você dança com frequência?" Ele perguntou, mais para habitar o silêncio do que porque a resposta importava muito. "Raramente", ela admitiu, "mas não tenho medo de começar quando parece certo." Ao redor deles, Henrique notou que as conversas haviam se reajustado. As pessoas não estavam olhando de forma ostensiva. Ninguém naquele ambiente seria grosseiro o suficiente para isso, mas havia aquela atenção lateral, de canto de olho, que é o modo como os ambientes elegantes fazem fofoca, discretamente, de forma que todos vejam sem que ninguém precise admitir que viu. Gilberto Paranhos havia parado completamente de sorrir. Fernanda Galvão, que havia inventado o tornozelo torcido, estava conversando com alguém, mas com um desequilíbrio de atenção que revelava que metade de sua consciência estava na pista de dança. Henrique deixou que notassem.
Havia algo libertador em simplesmente deixar. A valsa durou 4 minutos. Ao final, quando a orquestra pausou e os aplausos educados do salão preencheram o silêncio, os dois ficaram por um instante ainda parados um diante do outro, com as mãos apenas levemente separadas. Obrigado, disse ela, com a simplicidade de quem agradece sem exagero. Deveria ser eu agradecendo, disse ele. Ela inclinou levemente a cabeça, como quem aceita uma correção, e então o olhou de uma forma que ele só conseguiria descrever como direta. Não invasiva, não calculada, mas genuinamente curiosa, como se estivesse vendo não a superfície que ele havia construído ao longo dos anos para circular naqueles ambientes, mas algo além dela. Dançar com ela era diferente do que Henrique havia esperado, embora ele não soubesse exatamente o que havia esperado. Ela não era uma dançarina habilidosa no sentido técnico, não tinha a leveza treinada das mulheres que faziam aulas desde a adolescência, mas seguia o ritmo com uma atenção genuína, como se estivesse completamente presente naquele instante e em nenhum outro lugar ao mesmo tempo. Havia algo refrescante nisso, algo que ele não conseguia nomear de imediato, mas que sentia como um alívio físico, como soltar o peso de uma mala que havia carregado longe demais. Você não é daqui, disse ele. Não era uma pergunta. Não, ela confirmou sem ofensa. Sou de Brasília. Vim a trabalho. Que tipo de trabalho leva alguém a um baile de fazendeiro no interior de Goiás? Ela deixou passar um breve sorriso. O tipo que exige entender como as coisas funcionam antes de opinar sobre elas. Sou consultora de governança corporativa. Fui contratada por um dos grupos aqui presentes para fazer uma auditoria interna. Prefiro não dizer qual. Henrique assentiu lentamente. Governança corporativa. A expressão pousou entre eles com um peso específico, porque ele sabia melhor do que ninguém o que esse tipo de trabalho geralmente precedia e o que costumava deixar para trás. E o baile faz parte da auditoria? O baile faz parte de entender a cultura, ela disse com uma naturalidade que não tinha ironia, mas também não tinha ingenuidade. Negócios dessa magnitude não existem fora das relações sociais. Quem dança com quem evita quem fica perto da janela segurando um copo vazio há 20 minutos, tudo isso conta uma história. Ele a olhou com mais atenção. E o que a história de hoje está contando para você? Que você tem inimigos que preferem vê-lo humilhado a confrontá-lo diretamente. Ela respondeu sem desviar o olhar. E que você é orgulhoso demais para sair mais cedo, o que revela que ainda se importa com o que essas pessoas pensam, mesmo que finja não se importar. A franqueza foi tão inesperada que ele não soube imediatamente como reagir. Estava acostumado a pessoas que escolhiam as palavras com pinças, que embrulhavam qualquer verdade em tantas camadas de cortesia que ela chegava irreconhecível. Aquela mulher havia dito em 30 segundos o que qualquer outro levaria 1 hora de conversa tortuosa para não dizer. Você tem nome? Ele perguntou. Mariana Furtado. Henrique Valadares Monteiro. Eu sei quem você é, ela disse. Também é parte do trabalho. A valsa chegou ao fim, e a orquestra deu uma pausa de alguns minutos. Henrique não soltou a mão dela imediatamente, e ela também não recuou. Ficaram parados no meio da pista, enquanto os outros casais se dispersavam, e havia naquele instante uma espécie de bolha involuntária ao redor dos dois. O tipo que se forma quando 2 pessoas têm uma conversa real em um lugar onde ninguém mais está tendo. Por que você veio até mim? Ele perguntou por fim. Todo mundo aqui estava fazendo questão de não vir. Mariana considerou a resposta por um momento. Porque vi o que estavam fazendo e achei covarde. Rejeição coletiva não é julgamento moral, é conforto social. As pessoas estavam se afastando de você não porque chegaram a alguma conclusão ética sobre sua situação, mas porque é mais seguro andar com a maioria. Isso me incomoda mais do que qualquer coisa que você possa ter feito ou não feito. Você não sabe o que eu fiz ou deixei de fazer. Não? Ela concordou. E você me convidaria para tomar um café amanhã de manhã se eu quisesse entender melhor? A pergunta chegou com a mesma direteza de tudo o que ela havia dito até ali, e Henrique percebeu que era isso. A ausência de jogo, de manobra, de segunda intenção camuflada,
que tornava aquela conversa diferente de qualquer outra que ele havia tido em muito tempo. No mundo em que vivia, cada palavra era uma peça em um tabuleiro. Mariana parecia não estar jogando. Sim, disse ele, convidaria. Eles trocaram contatos com a brevidade prática de quem tem coisas a fazer, e Mariana se despediu com um aceno simples, sem a despedida prolongada que as mulheres daquele ambiente costumavam performar. Henrique ficou onde estava por alguns instantes, olhando para o espaço onde ela havia estado, e então percebeu que Gilberto Paranhos havia parado de sorrir. Pequenas vitórias, pensou. Mas vitórias. Ele não dormiu bem naquela noite. O quarto que ocupava na ala de hóspedes da fazenda Santa Verônica era amplo e silencioso, com janelas que davam para o pasto e o cheiro distante de terra molhada que o cerrado libera depois das chuvas de entre-safra. Ficou deitado de costas olhando para o teto e pensando em coisas que havia tentado não pensar há semanas. O afastamento do pai havia chegado como uma onda que ele não viu se formando, embora, ao olhar para trás, as evidências estivessem todas ali. Dirceu Valadares Monteiro era um homem de métodos antigos, que entendia o agronegócio como entendia a vida, como um território a ser dominado, com as ferramentas disponíveis, sem excessiva atenção às regras que considerava decorativas. Henrique sempre soube disso. Havia tentado, nos últimos 5 anos, modernizar as práticas do grupo familiar, sem confrontar o pai diretamente, sem romper o que não podia ser rompido de dentro. Não havia conseguido a tempo. Agora o nome Valadares Monteiro carregava um peso que ele não havia escolhido, mas que era seu por herança. E ele estava cansado. Não da luta, mas da solidão específica de lutar por dentro de algo que parecia desabar por fora. Pensou em Mariana Furtado e na forma como ela havia atravessado aquele salão sem pedir licença a ninguém. Pela primeira vez em semanas, adormeceu sem precisar forçar. No dia seguinte, às 8 da manhã, ela chegou ao café no hotel de Rio Verde, onde havia se hospedado com 15 minutos de antecedência e um caderno debaixo do braço. Henrique chegou pontual e a encontrou já sentada, com café na frente e olhar voltado para a rua. Não estava olhando para o celular. Estava apenas olhando, como alguém que ainda sabe ficar quieto. "Você veio", disse ela quando ele se sentou. Disse que viria. As pessoas dizem muita coisa em bailes. Ele pediu café e ficou em silêncio por um momento, organizando o que queria dizer, ou decidindo se queria dizer alguma coisa ou apenas ouvir. Por fim, escolheu a honestidade do mesmo jeito que ela havia escolhido na noite anterior. "Meu pai errou. Não de forma acidental. Errou de forma sistemática. Por anos, achando que as consequências eram administráveis. Eu sabia que havia problemas. Não sabia a extensão. Quando soube, já era tarde para intervir sem destruir tudo de uma vez." Mariana o ouviu sem interromper. Depois de um momento, perguntou: "E agora, o que você quer fazer?" Era uma pergunta simples, mas era a primeira vez que alguém a fazia de verdade, sem esperar uma resposta que servisse a algum interesse específico. Henrique colocou o café na mesa e respondeu com a honestidade lenta de quem está descobrindo o que pensa ao dizer em voz alta: "Quero consertar o que for possível consertar e abandonar o que não for." O café esfriou enquanto eles conversavam, e nenhum dos dois notou. Havia algo na qualidade daquela manhã, a luz entrando pela janela do hotel, o ruído distante da cidade ainda acordando, que tornava tudo mais nítido do que costumava ser. Como se a ausência de afetação entre os dois criasse um espaço onde as coisas podiam existir no seu tamanho real, sem o exagero ou a diminuição que os ambientes formais costumavam impor. Os dias que se seguiram ao baile foram diferentes do que Henrique havia previsto. Não porque as coisas melhorassem de repente, mas porque ele passou a enxergá-las de um ângulo que não estava acostumado. Mariana Furtado havia voltado a Brasília na tarde de domingo, mas havia deixado para trás uma conversa que ele continuava tendo internamente, refazendo trechos, reposicionando argumentos, chegando a conclusões que chegavam atrasadas, mas chegavam. Voltou para Goiânia na segunda-feira.
O escritório do Grupo Valadares Monteiro fica no setor marista, em um edifício construído nos anos 90 que havia sido reformado 2 vezes, mas ainda guardava nos corredores a sensação de uma época em que grandiosidade significava mármore escuro e carpete cor de vinho. Henrique ocupava a sala do diretor de operações. Nunca havia assumido a presidência do grupo, mesmo depois que o pai se afastou, porque a presidência era uma posição que precisava ser preenchida com cuidado, não com pressa. Magda, sua assistente há 8 anos, o recebeu com um sorriso contido e uma pilha de mensagens impressas que ele não havia respondido. Havia uma cultura no grupo, herdada de Dirceu, de que decisões importantes passavam por papel físico. Henrique nunca havia conseguido erradicar esse hábito completamente. Os Braga Cavalcante confirmaram o cancelamento da reunião de quarta, disse Magda sem cerimônia. Ela havia aprendido que ele preferia as más notícias sem introdução. Esperado, respondeu ele. Mais alguma? O escritório de advocacia Salgado e Associados pediu prazo adicional para entregar o parecer sobre os contratos com a Copa Sul. E o Sr. Paranhos ligou ontem à tarde. Henrique parou. Paranhos ligou aqui? Pediu retorno. Não deixou recado. Gilberto Paranhos nunca havia ligado para o escritório dos Valadares Monteiro. Qualquer contato entre as duas famílias havia sido sempre por canais laterais, um advogado intermediário, um contador em comum, uma reunião de setor onde os dois estavam presentes por acaso ou por obrigação. Uma ligação direta era incomum. Incomum o suficiente para ser, dependendo do ângulo, uma ameaça ou uma proposta. Henrique não retornou naquele dia. À noite enviou uma mensagem para Mariana. Começou a escrever algo elaborado, apagou, começou de novo com menos palavras. Algo aconteceu aqui que pode ser relevante para o seu tipo de trabalho. Posso te ligar amanhã? A resposta chegou em 4 minutos. Pode ligar agora, se quiser. Ele ligou. Contou sobre a ligação de Paranhos, sobre o cancelamento dos Braga Cavalcante, sobre a sensação crescente de que havia uma movimentação coordenada ao redor do grupo familiar que ele ainda não conseguia mapear completamente. Mariana ouviu tudo sem interromper. Havia nela essa capacidade de silêncio ativo, de ouvir de um jeito que fazia o interlocutor sentir que cada palavra estava sendo registrada. Você tem acesso completo à contabilidade do grupo? Ela perguntou por fim. Tenho. Sou diretor de operações, mas a área financeira reportava diretamente ao meu pai. Há camadas que ainda estou destrinchando. Você precisaria de alguém de fora para fazer isso com mais objetividade. Alguém como você? Uma pausa. Eu estou contratada por outro grupo aqui, seria um conflito de interesse. Mas você conhece alguém? Conheço várias pessoas, mas antes de indicar qualquer uma, quero entender uma coisa. A voz dela era direta, como sempre, mas havia nela algo novo, uma cautela que não era desconfiança, mas cuidado. Você quer fazer isso para salvar a empresa ou porque genuinamente quer saber o que aconteceu? Qual a diferença? A diferença é que salvar a empresa pode envolver enterrar algumas coisas, e querer saber o que aconteceu pode destruir partes dela que você queria salvar. As duas motivações levam a processos muito diferentes. Henrique ficou em silêncio por um momento. Pela janela do apartamento que mantinha em Goiânia, via as luzes da cidade se estendendo na direção sul, indiferentes às questões que ele estava tentando resolver. Quero saber o que aconteceu, disse ele por fim. Mesmo que seja difícil. Eles falaram por mais 40 minutos. Mariana havia trabalhado durante 6 anos em uma das maiores firmas de consultoria do país antes de montar seu próprio escritório em Brasília. Especializava-se em situações de crise corporativa, não as crises de imagem, que eram terreno de outro tipo de especialista, mas as crises estruturais, as que vinham de dentro e que ninguém queria ver até que fosse impossível ignorar. Havia algo na escolha dessa especialização, Henrique pensou, que dizia algo sobre quem ela era. Alguém que preferia entrar quando a situação era difícil a chegar, depois que tudo havia sido resolvido por outros. Nos dias seguintes, eles falaram todos os dias. Às vezes por ligação, às vezes por mensagem,
sempre sobre algum aspecto concreto da situação do grupo. Um contrato específico, uma relação com o fornecedor, uma cláusula que havia sido renegociada em condições que Henrique agora via com olhos diferentes. Mas as conversas sempre migravam, em algum ponto, para outras coisas, para as suas histórias. Ele soube que ela havia crescido em Taguatinga, filha de um técnico em eletrônica, e de uma professora de escola pública que havia feito questão de que Mariana e os dois irmãos frequentassem a Universidade Federal, que havia passado a adolescência convencida de que ia ser jornalista antes de descobrir, em um estágio de verão, que tinha um talento perturbador para encontrar inconsistências em números, que havia se casado aos 28, divorciado aos 31 e que falava sobre isso com a mesma objetividade com que falava sobre tudo, não com amargura, mas com a clareza de quem examinou o passado e chegou a conclusões úteis. Henrique contou menos do que ela, não porque quisesse esconder, mas porque havia uma parte de si que ainda estava aprendendo a falar de forma direta. Décadas de uma cultura familiar onde vulnerabilidade era tratada como fraqueza haviam deixado marcas. Mas ia contando, aos poucos, a infância na fazenda, a relação complicada com o pai, a sensação constante de carregar um legado cujos termos ele nunca havia negociado. Foi numa quinta-feira, 3 semanas depois do baile, que ela disse que estaria em Goiânia na sexta-feira para encerrar uma etapa do trabalho com o cliente. Perguntou se ele queria jantar. Ele disse que sim, sem hesitar. O restaurante que ele escolheu ficava no setor sul, uma casa antiga convertida com bom gosto discreto, sem a ostentação que seria inadequada para o momento, mas com o cuidado que a ocasião merecia. Ela chegou com um casaco bege sobre o vestido e um sorriso que era o mesmo do baile, direto, sem protocolo, mas que carregava agora algo diferente, construído por semanas de conversas que haviam ido além do superficial. Jantaram por quase 3 horas. Falaram sobre o grupo, sobre Goiânia, sobre uma série documental que os dois haviam assistido por coincidência na mesma semana. E então ela disse, entre um prato e outro, quase de passagem: "Você sabe que a Paranhos Agro está tentando comprar a dívida do seu grupo junto ao banco, não sabe?" A pergunta chegou com a leveza que contrastava com o peso do que continha. Henrique colocou o talher sobre o prato e ficou olhando para ela por um momento antes de responder. Não porque precisasse de tempo para entender, mas porque queria ter certeza de que havia entendido corretamente. "Comprar a dívida", repetiu ele devagar. "É o que circula. Não é confirmado, mas as movimentações do escritório jurídico deles nos últimos dias apontam para isso." Henrique ficou em silêncio. Em volta deles, o restaurante seguia seu ritmo de sexta-feira, conversas paralelas, o tinido de talheres, a música baixa de fundo que ninguém ouvia conscientemente, mas que todos notariam se parasse. Um mundo completamente alheio ao que estava sendo dito naquela mesa específica, e havia algo quase irônico nisso, a ordinariedade do cenário ao redor de uma informação que mudava tudo. Henrique ficou imóvel por um segundo. A frase de Mariana havia chegado com a leveza casual de quem menciona algo que considera óbvio, e essa leveza era justamente o que tornava a informação mais pesada. Se ela sabia, havia outros que sabiam, e se havia outros que sabiam, o tempo disponível para a reação era menor do que ele havia calculado. "Como você sabe isso?" ele perguntou. "O mercado de consultoria em Goiás é pequeno. Menos de 2 semanas atrás, um colega meu foi abordado pelo escritório jurídico que representa a Paranhos Agro para fazer uma análise de viabilidade de uma aquisição de dívida. Ele recusou por conflito de interesse, mas me contou. Não é segredo de Estado, é apenas uma informação que ainda não chegou até você, porque ninguém que sabe tem interesse em te avisar." Henrique colocou o garfo sobre o prato e ficou olhando para a mesa por um momento. Uma aquisição de dívida era um mecanismo elegante. Não havia confronto direto, não havia disputa pública. Paranhos simplesmente compraria o que o banco tinha a receber do grupo Valadares Monteiro, e então, como credor, teria poder de pressão sobre ativos, contratos e decisões. Era uma forma de engolir sem mastigar. "A dívida com o Banco Regional é de 18 meses atrás",
disse Henrique, mais para si mesmo do que para ela. Sabia que havia sido renegociada em condições ruins, mas não sabia que estava exposta assim. Está. E se Paranhos assumir essa posição de credor, você vai precisar negociar cada passo com alguém que quer te ver desaparecer. Por que você está me contando isso? A pergunta saiu mais dura do que ele pretendia, mas era genuína. Mariana era contratada por um grupo concorrente, tinha obrigações de confidencialidade e conflitos de interesse suficientes para justificar o silêncio. Havia dado um passo além do que sua posição profissional exigia. Ela não desviou o olhar. Porque o que vi naquele baile foi injusto e porque acho que você está tentando fazer a coisa certa em uma situação que foi feita errada antes de você ter voz sobre ela. Isso não significa que vou abrir mão da minha ética profissional. Não vou trabalhar para você enquanto estiver contratada por outro grupo, mas não vou ficar quieta enquanto alguém usa uma injustiça como trampolim. Henrique ficou olhando para ela por um longo momento. Havia em Mariana uma espécie de integridade que não era performática. Não era o tipo de pessoa que anunciava seus princípios. Apenas os aplicava, sem cerimônia, como se fossem tão naturais quanto respirar. Era desconcertante e, ao mesmo tempo, era exatamente o que ele precisava estar perto naquele momento. "O que eu faço?" ele perguntou. "Primeiro, você precisa de um advogado especialista em reestruturação de dívidas que não seja o mesmo do seu pai. Alguém que trabalhe para você, não para o legado. Depois, você precisa entender com precisão o que há nos contratos com a Copa Sul, porque minha intuição diz que é por aí que a fragilidade maior está. E terceiro," ela fez uma pausa, "você precisa decidir o que quer manter e o que está disposto a abrir mão. Já disse que quero consertar o que for possível." "Sim, mas consertar é diferente de preservar. Você pode consertar deixando algumas partes para trás. Precisa estar preparado para isso." Voltaram a jantar em silêncio por alguns instantes, um silêncio confortável, do tipo que se constrói entre pessoas que estão confortáveis com o que não precisa ser dito. Lá fora, Goiânia passava indiferente pela noite. O tráfego na Avenida 85, os bares do setor marista, a cidade que não sabia e não precisava saber das questões que dois desconhecidos estavam tentando resolver em uma mesa de restaurante. "Você tem família aqui?" ela perguntou em determinado momento com um tom diferente, mais leve. "Minha mãe mora em Anápolis. Separou do meu pai há 8 anos, antes de tudo isso. Foi a decisão mais sensata que ela tomou na vida. E na época eu não soube reconhecer. E agora? Agora reconheço." Uma pausa. "Ela me ligou quando soube do afastamento do meu pai. Disse que eu precisava deixar de tentar salvar o que ele havia construído e começar a construir o que eu queria. Achei que ela estava sendo simplista. Mas ela estava certa." Mariana sorriu levemente. "As mães raramente erram sobre esse tipo de coisa. A sua também é assim? A minha dizia que eu pensava demais e sentia de menos." Uma pausa mais longa, com algo dentro dela que não era exatamente tristeza, mas era prima próxima dela. "Ela partiu há 4 anos. Câncer. Rápido demais para a gente se preparar, mas lento o suficiente para que eu conseguisse estar presente no final. Guardo isso com muita gratidão." Henrique não disse nada imediatamente. Havia aprendido, observando Mariana, que havia momentos em que o silêncio era a resposta mais respeitosa. Esperou um instante e então disse apenas: "Ela deve ter sido uma mulher notável." Era. E havia no tom dela uma paz que vinha de quem já fez as pazes com uma perda. "Me ensinou que a dignidade não depende do que as pessoas pensam de você. Depende do que você pensa de si mesmo, quando ninguém está olhando." Saíram do restaurante perto da meia-noite. O ar de Goiânia em maio tinha uma secura que vinha do cerrado, um cheiro de poeira fina e capim queimado que Henrique havia aprendido a associar com o lar, independentemente de tudo o que o lar havia significado de complicado. Caminharam até o carro de Mariana, que havia estacionado na rua. Na despedida, houve um momento, breve, mas real, em que os dois ficaram parados a uma distância menor do que a distância social habitual. E nenhum dos dois recuou. Não houve nada além de um aperto de mão que durou 1 segundo a mais do que um aperto de mão costuma durar. Mas esse segundo a mais
disse o que nenhum dos dois havia dito ainda. Cuide-se, ela disse. Você também. E obrigado. Por tudo. Ela assentiu com aquela sobriedade que era a marca dela, e foi embora. Henrique ficou na calçada por um momento, com o vento seco do cerrado passando pela rua, e sentiu algo que não sentia havia muito tempo, a sensação de que havia uma direção. Não uma certeza, não uma garantia, mas uma direção. E às vezes isso era o suficiente para começar a andar. Na manhã seguinte, ele ligou para o advogado Tomás Avelar, especialista em reestruturação corporativa, que havia sido indicado por um professor da Escola de Negócios, onde Henrique havia feito pós-graduação, anos atrás. Tomás havia trabalhado em casos sensíveis o suficiente para entender que a primeira reunião devia acontecer antes de qualquer papel ser assinado. Marcaram para a segunda-feira seguinte. Henrique passou o fim de semana revisando documentos, não apenas lendo, mas entendendo de verdade o que havia em cada contrato, o que havia sido prometido, o que havia sido cumprido e o que havia ficado escondido em cláusulas que pareciam inofensivas à primeira leitura, mas revelavam suas garras quando alguém as lia com atenção de predador. O que ele encontrou foi pior do que esperava, e, ao mesmo tempo, mais organizável do que temia. Era uma distinção que Tomás havia aprendido a fazer ao longo de anos de trabalho com famílias empresariais. Quem queria salvar o nome, raramente conseguia salvar a empresa. E quem queria salvar a empresa, raramente conseguia salvar a alma. Henrique havia escolhido o terceiro caminho, o mais difícil e o único que, na experiência do advogado, tendia a deixar algo real para trás quando tudo terminava. Tomás anotou algo no bloco à sua frente e disse: "Vou precisar de acesso ao servidor de e-mails, do período de 2022 a 2023, e do histórico de reuniões da diretoria. Quanto mais completo, melhor." "Você terá", disse Henrique. Tomás Avelar era um homem de 52 anos que havia passado a vida inteira em salas onde outros não queriam entrar. Tinha o rosto de alguém que ouviu muita coisa difícil sem precisar ser protegido dela, e falava com a precisão de quem sabe que cada palavra em uma conversa jurídica pode custar ou render muito. Quando Henrique chegou ao escritório dele, em um edifício sóbrio no setor Bueno, Tomás já havia pedido café para dois e não tinha nada em cima da mesa. O que Henrique aprenderia depois era o jeito dele de dizer que estava pronto para ouvir tudo. Henrique contou tudo. Levou 2 horas. Tomás interrompeu poucas vezes, apenas para precisar datas ou valores. Quando Henrique terminou, o advogado ficou em silêncio por quase 1 minuto completo. O tipo de silêncio que não é desconforto, é processamento. "Você trouxe os contratos com a Copasul?" perguntou Tomás por fim. "Aqui." Henrique colocou o envelope sobre a mesa. Tomás abriu, folheou, parou em uma página específica. Leu 2 vezes. Então colocou o documento sobre a mesa e olhou para Henrique com uma expressão que continha, na mesma medida, preocupação e algo parecido com curiosidade profissional. Seu pai assinou uma cláusula de vinculação de receita que comprometia 32% da produção da safra de soja das 3 fazendas principais, como garantia colateral dessa dívida com a Copasul. Se a Paranhos Agro adquirir essa dívida, como você está suspeitando que vai tentar fazer, ela não vai apenas ser credora. Vai ter direito sobre a produção antes de você. O que significa que eu trabalho para pagar Paranhos. Durante o período de renegociação, sim, e Paranhos pode usar esse período para pressionar por um acordo que favoreça uma venda de ativos. Não é uma posição forçada, é uma posição sufocada. Você ainda tem escolhas, mas cada uma delas passa por cima de um obstáculo construído por essa cláusula. Henrique ficou com os olhos na janela por um momento. Lá fora, o setor Bueno passava em ritmo de segunda-feira. Carros, bicicletas, o movimento surdo de uma cidade que não sabe o que acontece dentro dos escritórios onde as coisas são decididas. "O que é possível fazer?" perguntou ele. "Há 3 caminhos." Tomás ergueu um dedo. O primeiro é contestar a cláusula juridicamente, argumentando que ela foi assinada sem ciência da diretoria executiva completa, o que, se os documentos internos apoiarem, pode suspender seus efeitos enquanto o processo corre.
É lento, é incerto e vai criar exposição pública. Ergueu o segundo dedo. O segundo é renegociar diretamente com a Copa Sul antes que a Paranhos conclua a aquisição da dívida. Se você oferecer condições melhores do que o que Paranhos vai oferecer, a Copa Sul pode preferir tratar com você. Credores geralmente preferem dinheiro à complexidade jurídica. Ergueu o terceiro. O terceiro é aceitar conversar com Paranhos, mas em seus termos. Não como parte que precisa, mas como parte que tem informações que tornam a aquisição menos vantajosa do que Paranhos pensa. Que informações? Tomás inclinou levemente a cabeça. Isso é o que precisamos descobrir. O que você sabe sobre as operações da Paranhos Agro que ela preferiria que você não soubesse? Foi uma pergunta que ficou ecoando por dias. Henrique voltou ao escritório e passou a semana seguinte em um trabalho que não havia feito antes de forma sistemática. Reconstituir a memória operacional do grupo. Não os documentos formais que ele já conhecia, mas os informais. Os e-mails que haviam ficado no servidor de backup, as atas de reunião que nunca haviam sido formalizadas, os registros de viagem e despesa que contavam histórias paralelas à contabilidade oficial. Era arqueologia corporativa e exigia uma paciência que ele descobriu ter. Foi durante esse processo que Mariana voltou a Goiânia, desta vez por razões próprias. A auditoria que havia realizado para o outro grupo havia gerado um relatório que precisava ser apresentado pessoalmente. Eles se encontraram na quarta-feira à tarde, em um café no setor oeste. E Henrique notou que havia algo diferente nela. Não na postura ou nas palavras, mas em algo mais sutil, uma leveza que não estava presente nas outras vezes, como se uma pressão específica houvesse sido resolvida. Como foi a apresentação? Ele perguntou. Bem, o cliente não gostou do que ouviu, mas reconheceu que precisava ouvir. Esse é sempre o melhor resultado possível em um trabalho como o meu. Você gosta do que faz, ela considerou a afirmação. Gosto de acreditar que o que faço tem utilidade real. Não é glamuroso, não é o tipo de trabalho que faz as pessoas pararem para te ouvir em festas. Mas quando funciona, quando alguém consegue corrigir um rumo antes que o barco afunde de vez, isso vale. Você não terminou o contrato com o outro grupo? Terminei. Entreguei o relatório ontem. Uma pausa medida. O que significa que, tecnicamente, não há mais conflito de interesse imediato entre os nossos lados. Henrique entendeu o que ela estava dizendo antes de ela terminar de dizer. Ficou quieto por um momento, porque havia aprendido que ela preferia espaço para completar seus pensamentos. Posso fazer uma análise preliminar da sua situação, disse Mariana. Não como contrato formal ainda, mas posso olhar para o que você tem e te dizer o que eu vejo. Se o que eu vir justificar um engajamento maior, conversamos sobre isso de forma estruturada. Por que você está fazendo isso? A mesma pergunta de antes. Ela deu a mesma qualidade de resposta, mas com palavras diferentes. Porque estou curiosa, disse ela. E porque acho que há algo aqui que pode ser resolvido de forma que sirva de exemplo. Situações como a sua são mais comuns do que parecem. Um herdeiro que não escolheu o legado, tentando fazer diferente sem ter as ferramentas. Se isso funcionar, pode ser útil para mais de uma pessoa. Havia algo naquela explicação que era verdadeiro e incompleto ao mesmo tempo, e os dois sabiam disso, mas havia também entre eles uma compreensão não declarada de que algumas coisas podiam ser ditas de forma indireta, enquanto continuavam sendo entendidas de forma direta. Era um acordo tácito de honestidade controlada, honestidade suficiente para avançar, com o ritmo que a situação pedia. Quando você quer começar? Ele perguntou. Agora, se você tiver os documentos. Ele tinha. Passaram as 3 horas seguintes no café, com documentos abertos no notebook dela e café sendo reposto por um garçom que havia aprendido a não interromper. E enquanto Mariana lia e anotava, Henrique a observava trabalhar. A velocidade com que ela processava a informação, a forma como circulava com a caneta ao redor de certos números, o leve franzir de sobrancelha que precedia uma pergunta importante. Foi durante essa sessão que ela encontrou algo que ele havia passado por cima. Henrique, ela disse, com um tom que era diferente do habitual. Olha isso aqui. Ele se inclinou sobre o notebook.
Era um e-mail de 18 meses atrás, entre o contador-chefe do grupo e um endereço externo que Henrique não reconhecia. Levou alguns segundos para entender o que estava lendo. E quando entendeu, sentiu o estômago cair, não de desespero, mas do tipo de queda que precede uma clareza brutal e necessária. Isso muda tudo, ele disse baixinho. Sim, concordou Mariana, mas pode mudar a seu favor. O garçom passou pela mesa e perguntou se precisavam de mais alguma coisa. Os dois disseram que não ao mesmo tempo, e então se olharam com a leveza de quem compartilhou inadvertidamente um ritmo. Era um momento pequeno, sem importância para ninguém de fora, mas eram esses momentos pequenos que haviam ido se acumulando ao longo das semanas, discretos, pontuais, insistentes, construindo algo que nenhum dos dois havia nomeado ainda, mas que os dois reconheciam. O e-mail era de um endereço corporativo da Paranhos Agro. Não era de Gilberto Paranhos diretamente. Era de um diretor financeiro que havia saído da empresa 2 anos antes, em circunstâncias que, à época, haviam sido descritas publicamente como uma reestruturação interna. O conteúdo era técnico e parcialmente cifrado em linguagem de negócios, mas o que ficava claro para qualquer um que lesse com atenção era que havia uma comunicação direta entre o contador do Grupo Valadares Monteiro e alguém da Paranhos Agro, em um momento em que os dois grupos deveriam ser concorrentes sem qualquer relação de cooperação. Mariana passou os 30 minutos seguintes percorrendo o servidor de backup em busca de mensagens relacionadas. Encontrou mais 7, todas dentro do mesmo período de 8 meses. Todas utilizando uma linguagem que se tornava progressivamente menos cuidadosa, como acontece quando pessoas que deveriam manter discrição começam a se sentir seguras demais. O que você está vendo aqui? Disse Mariana com a calma cuidadosa de quem está formulando uma hipótese grave. É a possibilidade de que parte das irregularidades contábeis do seu grupo não tenham sido cometidas exclusivamente por dentro. Pode ter havido uma facilitação externa. Henrique ficou imóvel. Você está dizendo que Paranhos estava envolvido. Estou dizendo que há correspondência entre o contador do seu grupo e alguém que trabalhava para a Paranhos Agro, ocorrida exatamente durante o período em que as irregularidades foram praticadas. Não estou dizendo que é prova de nada. Não sou advogada e não sou investigadora. Mas estou dizendo que isso precisa chegar ao Tomás Avelar ainda hoje. Ele ligou para o advogado enquanto ainda estavam no café. Tomás pediu que digitalizassem tudo e enviassem por e-mail encriptado. 2 dias depois, pedia uma reunião urgente. A reunião aconteceu numa sexta-feira de manhã, com Tomás, Henrique e um especialista em perícia documental que o advogado havia convocado. O perito, um homem calmo chamado Raimundo, que falava de fraudes corporativas com a mesma serenidade com que outras pessoas falam de jardinagem, passou 2 horas analisando os documentos e ao final deu um parecer que continha a palavra que Henrique estava esperando e temendo em igual medida: relevante. Há consistência suficiente nesse conjunto de documentos para sustentar uma linha de investigação, disse Raimundo. Não posso afirmar com certeza o que aconteceu, mas posso afirmar que o que está aqui é incompatível com a narrativa de que as irregularidades foram exclusivamente internas. Tomás juntou as mãos sobre a mesa. Isso nos dá 2 opções que antes não tínhamos. A primeira é levar isso a uma instância regulatória, o que abre um processo formal e expõe todos os envolvidos, inclusive seu grupo. A segunda é usar essa informação em uma negociação direta com Paranhos antes de qualquer instância formal ser acionada. Qual você recomenda? Perguntou Henrique. Depende do que você quer. Se o objetivo é punição, vá para a instância regulatória. Se o objetivo é a sobrevivência do grupo com reputação recuperável, use isso como moeda de negociação para encerrar a disputa antes que ela chegue a um tribunal. Henrique ficou olhando para os documentos sobre a mesa. Havia uma parte dele que queria a instância formal, que queria ver aquilo processado, registrado, corrigido por um sistema que fosse além das 2 partes. Mas havia outra parte que conhecia bem o custo de processos longos em um setor onde reputação era capital circulante.
Durante anos de litígio, o grupo ficaria paralisado, sem acesso a crédito, sem capacidade de operar normalmente, sem a possibilidade de reconstruir. Negocie, disse ele por fim, mas em termos que garantam que o grupo não vai ser absorvido e que deixem registrado o suficiente para que aquilo que aconteceu não possa ser simplesmente varrido para baixo do tapete. Tomás assentiu devagar, com a expressão de quem estava satisfeito com a resposta. Isso eu consigo fazer. Mariana soube do resultado da reunião naquela tarde, por mensagem. Respondeu com poucas palavras. Boa decisão. Agora é esperar que o Tomás trabalhe. Mas esperar não era fácil. Os dias seguintes foram os mais longos que Henrique havia vivido em muito tempo, não pela intensidade dos acontecimentos externos, mas pelo silêncio deles. Tomás havia iniciado contatos com o escritório jurídico de Paranhos, sem revelar o teor completo do que havia encontrado. Era uma negociação em câmara lenta, onde cada palavra era escolhida para não revelar nem esconder demais. Enquanto isso, a vida continuava. O escritório funcionava, os funcionários iam e vinham, os campos das fazendas tinham sua própria agenda, que não se importava com disputas corporativas. A soja crescia, porque era o que a soja fazia, indiferente às tensões humanas ao redor. Mariana voltou a Brasília. Eles continuavam se falando diariamente, mas as conversas haviam mudado de natureza, haviam deixado de ser exclusivamente sobre a crise e haviam começado a incluir outras coisas. Ela contou sobre um projeto de consultoria que estava montando para atender empresas familiares em transição geracional. Um nicho específico, disse ela, que ninguém atendia direito porque envolvia habilidades que a maioria das consultorias não tinha. Parte técnica, parte psicológica, parte simples presença humana. Ele contou sobre a fazenda onde havia crescido, a fazenda Olhos d'Água, menor que a Santa Verônica, mas com um cerrado nativo preservado que o pai havia querido converter em pastagem e que ele havia defendido com uma teimosia que, em retrospecto, era um dos poucos embates dos quais saíra vencedor. Você tem apego à terra, disse ela, numa dessas conversas noturnas que haviam se tornado parte da estrutura do dia. Tenho. É complicado porque a terra aqui não é só a terra, é a história, as relações, o que os meus avós construíram antes de qualquer irregularidade existir. Não quero que isso desapareça junto com os erros do meu pai. Não precisa. Ela disse isso com a convicção de quem chegou a uma conclusão antes de verbalizar. Um patrimônio pode ser reconstituído sobre bases diferentes. O passado não define o futuro, a não ser que a gente deixe. Havia noites em que Henrique terminava o telefone e ficava um longo tempo acordado, não de ansiedade, mas de algo mais difícil de nomear. Algo que era o avesso da solidão que havia sentido no baile, 3 semanas antes. Como se aquela conversa solitária com o teto do quarto na fazenda Santa Verônica estivesse sendo respondida, gradualmente, por uma presença que ele não havia pedido, mas havia precisado. Na 3ª semana após o início das negociações de Tomás, chegou a mensagem que ele estava esperando. A Paranhos Agro havia aceitado uma reunião para a apresentação de proposta. Henrique leu a mensagem 3 vezes. Depois ligou para Mariana. Eles aceitaram, disse ele. Eu sei, ela respondeu. O Tomás me avisou que ligaria para você em seguida. Uma pausa breve. Você está pronto? Estou. E percebeu, ao dizer, que era verdade. Tomás havia explicado a estratégia com clareza. Não se tratava de apresentar os documentos como acusação, mas como contexto, como uma informação que existia e que ambos os lados tinham interesse em que fosse tratada com discrição. Era a diferença entre usar uma arma e mostrar que você a tem. E Henrique havia aprendido, observando Mariana trabalhar, que a segunda opção era quase sempre mais eficaz do que a primeira. A confirmação da reunião chegou em uma quinta-feira à tarde. Henrique leu o e-mail de Tomás no escritório, com Magda na sala ao lado, e o som distante de um telefonema de rotina vindo do corredor. Ficou olhando para a tela por um momento e então fechou o computador, pegou o casaco e saiu mais cedo do que costumava. Algo que raramente fazia, mas que naquela tarde parecia necessário. Caminhou por 40 minutos pelo Parque Flamboyant, no caminho do escritório para o apartamento.
sem destino específico dentro do parque, apenas caminhando, deixando que o movimento físico processasse o que a mente precisava organizar. As crianças corriam perto do lago. Os casais caminhavam em ritmos diferentes, alguns em silêncio, alguns em conversa animada. O parque não sabia de nada e não precisava saber. A reunião aconteceu em um escritório neutro, uma sala de conferências alugada em um hotel de Goiânia, escolhida por Tomás justamente porque não pertencia a nenhum dos dois lados. Havia algo revelador nesse tipo de escolha. Quando nenhuma das partes concorda em ir ao território da outra, o campo neutro vira o único terreno possível para que qualquer conversa aconteça. Gilberto Paranhos chegou com 2 advogados e um assistente, que ficou o tempo todo perto da porta, com a postura de quem está acostumado a presenciar conversas que não deve repetir. Paranhos tinha 61 anos, era mais baixo do que parecia à distância no baile, e tinha os modos de alguém que havia aprendido a exercer poder de uma forma que deixava os outros achando que era deles a iniciativa. Olhou para Henrique com o mesmo tipo de satisfação contida que havia demonstrado no baile. Só que agora havia algo diferente naquele olhar. Uma atenção mais aguçada, como se tivesse percebido que o cenário havia mudado de alguma forma que ainda não compreendia completamente. Do lado de Henrique estavam Tomás Avelar e Raimundo, o perito. Mariana não estava na sala. Não seria apropriado, dado que havia sido contratada até recentemente por um grupo com relação com ambas as partes. Mas estava disponível por mensagem, e Henrique havia passado as últimas horas antes da reunião em uma preparação que ela havia conduzido com a precisão metodológica que era marca dela. Cada argumento posicionado, cada concessão calibrada, cada ponto de pressão identificado e localizado no mapa da negociação. Tomás abriu a reunião com formalidade deliberada, apresentando as partes para o registro e estabelecendo o escopo da conversa. Paranhos concordou com tudo isso com o sorriso fácil de quem achava que estava em posição de vantagem e não via razão para disfarçar. Entendemos, disse o advogado de Paranhos, que o grupo Valadares Monteiro enfrenta dificuldades significativas em relação à sua dívida com o Banco Regional e os compromissos contratuais com a Copasul. Estamos aqui para explorar se há uma estrutura de solução que beneficie ambas as partes. A frase era elegante e completamente transparente em seu significado real. Estamos aqui para ofertar um preço de compra e ver se você aceita. Tomás respondeu com igual elegância. Agradecemos a disposição. Antes de discutir qualquer estrutura de solução, gostaríamos de apresentar algumas informações que surgiram durante a revisão interna dos documentos do Grupo Valadares Monteiro e que nos parecem relevantes para o contexto desta negociação. Raimundo colocou sobre a mesa uma pasta fina, não volumosa, não dramática, apenas uma pasta fina com documentos organizados, e começou a explicar o que havia encontrado. O efeito foi gradual, como Tomás havia calculado. Nos primeiros minutos, os advogados de Paranhos mantiveram expressões neutras. Depois de alguns minutos, um deles levantou uma objeção técnica sobre a validade dos documentos. Raimundo respondeu com a calma de quem esperava exatamente aquela objeção e tinha a resposta pronta. O segundo advogado começou a fazer anotações com uma intensidade que não havia demonstrado no início da reunião. Gilberto Paranhos ficou quieto. Esse silêncio era a informação mais importante da sala. Paranhos era um homem que operava pela fala, controlava conversas, redirecionava assuntos, usava o tom e o volume como ferramentas. O silêncio dele, naquele momento específico, dizia que havia reconhecido algo que não esperava encontrar ali. "O que vocês estão propondo?", disse ele por fim, cortando o advogado que estava formulando uma objeção adicional. Tomás se inclinou levemente para a frente. "Estamos propondo um encerramento limpo das disputas em curso. O Grupo Valadares Monteiro reconhece as irregularidades internas do período anterior à gestão atual e está comprometido com um processo de reparação estruturada junto às instâncias competentes. Em contrapartida, esperamos que qualquer aquisição da dívida junto ao Banco Regional seja desistida, que os contratos com a Copasul sejam renegociados em condições que reflitam a capacidade real de pagamento do grupo
e que o conjunto de documentos que apresentamos hoje seja tratado com a discrição adequada, discrição que, naturalmente, também nos compromete a manter. Era a proposta que Henrique havia construído com Mariana ao longo de 3 dias. Não pedia impunidade. Não pedia que nada fosse esquecido. Pedia um espaço para consertar as coisas da forma correta, sem ser destruído no processo por uma parte que havia contribuído para o problema. Os advogados de Paranhos pediram uma suspensão de 30 minutos. Saíram com o cliente para o corredor. Henrique ficou na sala com Tomás e Raimundo. Ninguém falou. Havia um copo de água à sua frente e ele o bebeu devagar, porque precisava fazer alguma coisa com as mãos. Enviou uma mensagem para Mariana. Apresentamos. Eles saíram para deliberar. A resposta chegou em segundos. Respira. Você fez o que era certo fazer. Quando Paranhos voltou, havia algo diferente nos modos dele. Não era rendição. Paranhos não era o tipo de homem que se rendia de forma visível, mas era uma reconfiguração. O sorriso de satisfação havia desaparecido. O que restou foi a postura de alguém que está recalculando. Podemos trabalhar com a estrutura que você propôs, disse ele dirigindo-se diretamente a Henrique pela primeira vez desde o início da reunião, ignorando os advogados como se de repente a negociação fosse entre as pessoas e não entre os escritórios. Com algumas condições. Ouço as condições, disse Henrique. As condições eram razoáveis, mais razoáveis do que Henrique havia esperado, o que revelava que Paranhos havia chegado à reunião com margem de manobra que não havia pretendido usar, mas que agora via razão para usar. Eram ajustes em prazos, uma cláusula de não divulgação recíproca, um compromisso de não litígio por 2 anos, enquanto o processo de reparação estruturada acontecia. Tomás e os advogados de Paranhos passaram a hora seguinte acertando a linguagem. Ao final havia um memorando de entendimento, não um contrato definitivo, mas o esqueleto de um acordo que os advogados de ambos os lados formalizariam nas semanas seguintes. Quando a reunião terminou e todos os outros saíram, Henrique ficou sozinho por um momento na sala vazia. Olhou para a mesa, para os copos de água, para a janela que dava para um estacionamento coberto onde ninguém estava prestando atenção. Havia algo ali que não era exatamente vitória. Era mais parecido com o alívio específico de quando uma carga pesada é colocada no chão, não porque você a jogou fora, mas porque finalmente encontrou o lugar certo para pousá-la. Ligou para Mariana. Fechamos, disse ele. Ouviu ela soltar o ar do outro lado da linha. Como foi? Paranhos ficou quieto quando o Raimundo apresentou os documentos. Ficou quieto por tempo suficiente para que eu soubesse que o acordo ia ser possível. E como você está? A pergunta simples de novo, aquela que ela sempre sabia fazer no momento certo. Estou, disse ele. Pela primeira vez em muito tempo, estou. Tomás o encontrou no corredor e apertou sua mão com a firmeza de quem sabe que não há mais nada a fazer exceto executar. Bem feito, disse o advogado, com a economia de palavras de quem só as usa quando são necessárias. Raimundo se despediu com um aceno e saiu na direção do elevador, já com o telefone na mão, provavelmente ligando para o escritório para relatar o resultado. Henrique ficou mais um momento na sala e então saiu também. No hall do hotel, um grupo de executivos aguardava o elevador com a urgência característica de quem tem o próximo compromisso em 15 minutos. Henrique passou por eles sem cruzar olhares, saiu pela porta giratória e ficou na calçada por um instante, com o sol da tarde de outubro batendo de lado no rosto. Goiânia, em outubro, tinha um calor que não era apenas temperatura, era uma presença física, concreta, que lembrava constantemente onde você estava e que não havia nenhum lugar no mundo com esse calor específico. Ele havia crescido com esse calor. Havia tentado, em alguns momentos difíceis da vida, imaginar como seria viver em outro lugar. Nunca havia conseguido imaginar de verdade. Era daqui, e seria daqui que reconstruiria. Nos meses que se seguiram ao memorando de entendimento, o grupo Valadares Monteiro passou por aquilo que Mariana chamava de desmontagem cuidadosa. Não um colapso, mas um desmanche organizado das partes que não serviam mais, seguido de uma reconstrução sobre bases
que Henrique podia, pela primeira vez, chamar de suas. O processo não foi silencioso, nem indolor. As instâncias competentes foram notificadas conforme o acordo estabelecia, e o grupo passou por uma auditoria externa que durou quase 4 meses. Houve semanas em que os funcionários olhavam para Henrique com aquela expressão mista de lealdade e incerteza de quem não sabe se o chão em que está continuará existindo. Ele fez questão de estar presente, de ser acessível, de não desaparecer no tipo de ausência que a crise de imagem às vezes produz nos líderes que não sabem como enfrentá-la de frente. A fazenda Olhos d'Água foi preservada. Henrique havia previsto desde o início que abriria mão de ativos para honrar os compromissos de reparação, e foi o que fez, com 2 fazendas menores que foram vendidas em condições justas a compradores que não tinham relação com a Paranhos Agro. A Olhos d'Água ficou porque era onde as raízes eram mais antigas e porque o cerrado nativo que seu avô havia preservado contra todas as pressões comerciais merecia continuar existindo. Mariana formalizou o contrato de consultoria com o grupo em outubro. Era um engajamento de 12 meses, renovável, voltado especificamente para o processo de transição de governança, a construção de um conselho consultivo independente, a revisão dos mecanismos de controle interno, o mapeamento das relações com fornecedores e parceiros que precisavam ser reavaliadas à luz de novos critérios. Era trabalho técnico, exigente, que envolvia muitas horas em documentos e muitas conversas difíceis com pessoas que preferiam a confortável imprecisão do passado, à clareza incômoda do presente. Mas havia também, nos intervalos entre as reuniões, outra coisa. Eles não haviam falado diretamente sobre o que havia entre eles, não com as palavras que nomeiam essas coisas, não com a formalidade de uma declaração. Havia uma compreensão que havia crescido de forma orgânica ao longo dos meses, alimentada por conversas noturnas e jantares em Goiânia, e uma visita que ela fizera à fazenda Olhos d'Água em um fim de semana de setembro, quando o cerrado ainda guardava os últimos ipês floridos da temporada. Nesse fim de semana, eles haviam caminhado por uma vereda que cruzava o campo nativo, com o sol da tarde inclinado e o cheiro de capim seco que era o perfume específico daquele cerrado. Mariana havia parado diante de um buriti alto que crescia perto de um brejo de vereda e ficado em silêncio por um momento, com a mão na casca áspera da palmeira. "Você tem sorte", disse ela por fim. "De ter isso?" Ele perguntou. "De saber que tem isso." Ela se virou para ele. "Muita gente passa pela vida sem encontrar o lugar que é delas. Você tem o seu e sabe que é o seu. Isso é raro." "Você não tem um lugar assim?" Ela pensou antes de responder. "Tive o apartamento da minha mãe em Taguatinga, mas depois que ela se foi, vendi. Não conseguia ficar lá sem que cada cômodo fosse uma memória que doía mais do que confortava. Desde então, carrego o lar na mala." "Isso cansa?" "Às vezes." Uma pausa. "Mas às vezes encontro lugares que parecem poder ser o lar sem que eu precise morar neles." Ela olhou para o buriti de novo e havia no perfil dela uma expressão que ele havia aprendido a reconhecer. A expressão de alguém que está dizendo mais do que as palavras estão dizendo. Ele não respondeu imediatamente. Ficou ao lado dela olhando para o buriti, sentindo o vento seco da tarde passando pela vereda, e então disse, com a calma de quem chegou a uma conclusão que estava amadurecendo havia muito tempo: "Você poderia ficar se quisesse." Ela o olhou. "No Cerrado?" "Em Goiânia, perto daqui." Uma pausa. "Perto de mim." Foi a declaração mais direta que ele havia feito em muitos anos. Era simples, sem ornamento, sem o vocabulário elaborado que seu mundo costumava usar para mascarar intenções. E ela o recebeu da mesma forma, com a honestidade tranquila que era a linguagem dela. "Você está me pedindo que mude minha vida por você?" Ela perguntou sem acusação, genuinamente curiosa sobre a resposta. "Não", disse ele. "Estou te dizendo que, se você decidir, quero que saiba que há espaço, não como uma exigência, como um convite." Mariana ficou em silêncio por um longo momento, com o olhar no cerrado que se estendia além da vereda. Ao longe, uma garça branca cruzou devagar o horizonte.
Posso pensar? Ela disse por fim. Leve o tempo que precisar. Ela levou 2 meses. Não porque estava indecisa. Quem conhecia Mariana Furtado sabia que ela não demorava para saber o que queria, mas porque havia coisas práticas a resolver. O escritório em Brasília, os clientes em andamento, a estrutura de uma vida que havia sido construída em uma cidade e que agora pedia um rearranjo que não era simples. Ela fez esse rearranjo com a mesma metodicidade com que fazia tudo, sem drama, mas com atenção a cada detalhe. Em dezembro, transferiu a sede do escritório para Goiânia. A decisão não foi anunciada como um gesto romântico. Foi apresentada por ela como uma decisão estratégica. O mercado goiano de consultoria em governança para empresas familiares estava em expansão. A proximidade com os clientes do agronegócio era vantajosa. Havia oportunidades que Brasília não oferecia da mesma forma. Tudo isso era verdade. E também havia outras razões que não precisavam ser apresentadas em reunião nenhuma. No dia em que ela chegou com as caixas para o apartamento que havia alugado no setor marista, a 15 minutos de distância do escritório do grupo, o que era uma conveniência profissional e também outra coisa, Henrique apareceu com uma garrafa de vinho e 2 copos. Eles montaram as prateleiras, organizaram os livros na ordem que ela determinou e ele executou sem questionar. E jantaram sentados no chão porque a mesa ainda não havia chegado da transportadora. Era o jantar mais simples que Henrique havia feito em anos, e era o melhor. Naquele ano, o Grupo Valadares Monteiro encerrou o processo de auditoria com um relatório que, pela primeira vez na história da empresa, era inteiramente transparente. Não era um relatório bonito. Registrava erros, registrava omissões, registrava consequências. Mas era honesto, e havia uma dignidade específica nessa honestidade que Henrique havia aprendido a valorizar acima de qualquer aparência de perfeição. O Conselho Consultivo foi instalado em fevereiro do ano seguinte, com 5 membros independentes e critérios de transparência que tornavam impossível repetir o que havia sido feito antes. Era um mecanismo imperfeito, como todos os mecanismos humanos são imperfeitos, mas era um que havia sido construído com intenção. Dirceu Valadares Monteiro, o pai, ficou afastado dos negócios. Eles se viam nas datas de família, o aniversário da mãe, um ou outro feriado, com a cordialidade cuidadosa de pessoas que carregam entre si uma história complicada, e optaram, cada um a seu modo, por não reabrir o que não pode mais ser mudado. Não havia reconciliação no sentido dramático, nem ruptura definitiva. Havia algo mais difícil e mais maduro, a aceitação de que o amor entre pai e filho pode coexistir com o desacordo profundo sobre como viver. Henrique aprendia isso aos poucos, da mesma forma que aprendia outras coisas. Devagar, com resistência inicial, chegando à conclusão mais tarde do que poderia, mas chegando. 2 anos depois do baile das famílias tradicionais do agronegócio na Fazenda Santa Verônica, Henrique Valadares Monteiro recebeu um convite para o mesmo evento. Ficou olhando para o envelope por um momento. Era o mesmo papel creme de sempre, a mesma caligrafia impressa em dourado, o mesmo brasão da família anfitriã no canto superior esquerdo, em tudo igual ao convite que havia recebido 2 anos antes, exceto pelo que significava recebê-lo desta vez. Naquele primeiro baile, sua presença havia sido tolerada. O convite chegara por inércia, porque o nome Valadares Monteiro ainda estava na lista histórica, mesmo que o sobrenome estivesse sob sombra. 2 anos depois, o convite chegava com um bilhete manuscrito do anfitrião, Rodrigo Braga Cavalcante, dizendo que seria uma honra contar com a presença de Henrique e que havia muito a celebrar no setor. Muito a celebrar. Era a linguagem reservada para quem havia voltado. Ele levou o envelope para a cozinha do apartamento de Mariana. Haviam começado a dividir espaço de forma informal nos últimos meses, sem anunciar e sem negar, e colocou sobre a bancada enquanto ela preparava café. "O que é isso?" ela perguntou sem olhar, porque havia algo no silêncio dele que dizia que era algo. Convite para o baile das famílias do agronegócio. Ela se virou, leu o bilhete, devolveu o envelope sobre a bancada, com a mesma calma de sempre. "Você vai?" perguntou. "Depende." "De quê?" "De você querer ir comigo."
Mariana ficou em silêncio por um instante com a xícara nas mãos, e então um sorriso pequeno, quase imperceptível, passou pelo rosto dela. O tipo que ela guardava para os momentos em que algo a surpreendia de um jeito bom. "Não tenho nada para usar", disse ela. "Você ficou linda da última vez com o vestido que tinha. Estava trabalhando, não estava tentando ficar linda." Pois ficou do mesmo jeito. Ela colocou a xícara sobre o balcão e o olhou com a seriedade que antecedia as coisas que ela dizia de verdade. "Henrique, você não precisa voltar àquele salão para provar nada." "Eu sei." Ele pegou o convite e o dobrou de volta no envelope. "Mas quero ir. Não para provar. Para aparecer como a pessoa que escolhi ser. Há uma diferença." Ela ficou em silêncio por um momento. Então disse: "Então vou precisar de um vestido novo." O baile aconteceu em uma sexta-feira de maio, com o mesmo cenário de sempre. Ipês, lustres, orquestra, a perfumaria específica de um ambiente onde poder e etiqueta vivem juntos há décadas. Henrique chegou com Mariana às 21h em ponto, com a mesma pontualidade de 2 anos antes, mas com algo fundamental diferente. Chegou com ela. O salão notou. Não com fanfarra, não com drama, mas com aquela atenção silenciosa e coletiva que os salões como aquele exercem quando algo muda. Rodrigo Braga Cavalcante veio ao encontro deles perto da entrada e cumprimentou Henrique com uma efusividade que era genuína o suficiente para não precisar ser analisada demais. Apresentou-se para Mariana com o respeito reservado para pessoas que construíram reputação própria. Porque Mariana havia construído. No meio corporativo goiano, o nome dela havia se estabelecido com a velocidade que os bons trabalhos têm quando entregues com consistência. O relatório final do processo de governança do Grupo Valadares Monteiro havia circulado em versão resumida entre 2 ou 3 grupos do setor, por recomendação boca a boca, e havia gerado consultas que ela estava convertendo em novos contratos. Era o tipo de trajetória que se constrói sem anunciar e que se anuncia sozinha. Dançaram, não a valsa da primeira vez, não com a urgência de um gesto de redenção, mas uma valsa de pessoas que estão presentes naquele instante e em nenhum outro lugar ao mesmo tempo. Ele a segurava diferente agora, não com a tensão contida do homem que precisa parecer estável, com a leveza de quem encontrou o peso certo para os próprios ombros. "Você está diferente", disse ela, perto do seu ouvido, enquanto giravam devagar. Diferente como? Como alguém que não está mais tentando se segurar. Ele considerou isso. Era uma boa forma de descrever. Por muito tempo, grande parte de sua energia havia sido gasta em contenção. Conter a angústia sobre o pai, conter a raiva sobre as injustiças do setor, conter o desejo de ser diferente do que o legado exigia. Conter e conter até que o esforço se tornasse invisível, até que ele mesmo esquecesse que havia algo sendo contido. Não tinha mais que conter. Não porque os problemas haviam desaparecido, a vida não funcionava assim, mas porque havia encontrado uma forma de estar no mundo que era mais parecida com quem ele realmente era. Um homem que havia errado ao ficar quieto durante tempo demais, que havia aprendido o preço do silêncio e decidido que preferia o preço da honestidade, por mais alto que fosse. Ao longo da noite, ele percebeu que havia algo diferente no jeito como as pessoas se aproximavam. Não a deferência automática dos tempos em que o sobrenome sozinho abria portas. Isso havia mudado e não voltaria da mesma forma. Era uma aproximação diferente, mais considerada, mais honesta, como entre adultos que sabem mais sobre o que está em jogo. Ele preferiu isso. Gilberto Paranhos estava presente. Henrique o viu de longe, em conversa com um grupo do sudoeste goiano, e seus olhares se cruzaram por um instante. Não havia mais sorriso de satisfação. Havia apenas o reconhecimento neutro de 2 homens que sabem o suficiente um sobre o outro para manter uma distância respeitosa. Era o tipo de relação que Henrique conseguia aceitar. Na última dança da noite, a orquestra tocou um choro lento que ninguém havia pedido, mas que cabia perfeitamente naquela hora. Aquele momento de fim de evento em que o ambiente já está com a energia baixando e as pessoas estão mais elas mesmas do que estiveram a noite inteira.
Mariana e Henrique pararam no meio da pista. Você lembra o que me disse quando me convidou para dançar pela primeira vez? Ele perguntou. Perguntei se você ainda ia dançar aquela valsa ou se já havia desistido. Eu disse que não havia desistido de nada. E tinha desistido, ela disse, sem crueldade. Estava indo embora. Sim, mas quando você perguntou, percebi que não queria. Ele a olhou. Foi a coisa mais importante que alguém me disse em muito tempo. E não era nem uma coisa. Era uma pergunta. Ela ficou em silêncio por um momento, com aquela capacidade dela de habitar o silêncio sem pressa. Então disse, as perguntas certas valem mais do que a maioria das respostas. Saíram do baile perto da meia-noite, com o ar de Goiás em maio, carregando o cheiro distante de terra e de cerrado que Henrique havia aprendido a amar antes de saber que amava. O estacionamento estava iluminado por refletores que projetavam sombras longas sobre o asfalto. Ele parou antes de abrir o carro. Virou-se para ela. Não havia discurso. Não havia palavras preparadas. Havia apenas a pergunta que havia esperado o momento certo para ser feita. Não com urgência, não com ansiedade, mas com a calma de quem chegou a uma certeza devagar e não tem pressa nenhuma de sair dela. Fica, disse ele. Uma palavra. A mesma que havia dito no cerrado, perto do Buriti, meses antes. Mas desta vez, ela soava diferente. Não como um convite aberto para um futuro possível, mas como o reconhecimento de algo que já havia começado a existir e só precisava ser nomeado. Mariana o olhou por um longo momento. E então respondeu da única forma que cabia, ficou. Ali, naquele estacionamento, encostada levemente no ombro dele, enquanto a música da orquestra chegava amortecida pelas paredes do salão, ficou. Porque algumas histórias não começam com grandes gestos. Começam com uma pergunta simples feita para a pessoa certa, no momento em que ela mais precisava ouvir. E terminam, quando terminam bem, não com um fim, mas com um começo que finalmente tem o nome certo. Se essa história chegou até você, querido ouvinte, é porque você também sabe o que é carregar um peso que não escolheu e procurar no meio do caminho alguém que não recue diante dele. Para nós, aqui no canal, cada história como essa é uma forma de lembrar que o destino não está preso ao passado. Está nas escolhas que fazemos quando tudo parece perdido. Se você quer continuar nessa jornada, inscreva-se no nosso canal agora mesmo. Deixe o seu like e escreva nos comentários qual parte dessa história tocou mais fundo em você. Todos os dias trazemos novas histórias que exploram a complexidade da vida, da força humana e da beleza inesperada das conexões que mudam tudo. Não perca o próximo capítulo da nossa programação. Ele foi feito pensando em você. Fim da história.